Quando passamos a ter o hábito de ir à praia? Elas podem ser consideradas o símbolo do espaço democrático na sociedade brasileira? Por que será que, mesmo em tempos de pandemia, as pessoas têm procurado se aglomerar nas praias? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para refletirmos sobre esse espaço onde o brasileiro parece ficar tão à vontade, mesmo em tempos pandêmicos. E aí, vamos à praia? Quero parabenizar Gabriel dos Santos Oliveira, de Taboão da Serra, São Paulo. Foi o ganhador da promoção Escultura de Luz do artista João do Barro. E também dá os parabéns a Vanderlei Coutinho e Gabriela Pinheiro. Essas imagens que vocês viram aí foram ganhadores de livros nas lives que temos realizado. A cada 15 dias tem uma live do sorteio. Entrevistas com sorteio de livros. A praia é uma paixão nacional. Fica difícil imaginar que em algum tempo as pessoas não gostassem de ir à praia. Mas esse hábito só começou a ser modificado plenamente na segunda metade do século XIX. Um século antes, esse hábito começou a ser construído. Lá na Europa, mais precisamente na Inglaterra, um médico chamado John Floyer escreve um livro chamado A História do Banho Frio, isso em 1701, aonde pregava os benefícios da água salgada e fria para a cura dos males, como a paralisia, por exemplo. Em 1749, outro médico britânico, Richard Freeman, propôs que a água salgada era importante para a cura de males físicos e mentais. A partir daí, as praias passam a ser consideradas espaços para tratamento médico. No Brasil, o hábito de ir à praia acabou acontecendo de forma meio acidental. Porque Dom João VI, nosso príncipe regente, chegou aqui em 1808, junto com a corte, e por conta do calor, passava as férias na fazenda, em Santa Cruz, e lá foi atacado por carrapatos. O médico recomendou que ele fosse banhado nas águas do mar por conta do iodo. O iodo ia ajudar a recuperar as pernas do nosso príncipe regente. Mas Dom João era muito medroso, então ele não queria pisar nos caranguejos, ficava receoso. E os escravos carregavam o príncipe regente numa liteira e lá dentro do mar, isso na Praia do Caju, depositavam Dom João, que ficava horas sentados, pegando sol, com as pernas dentro da água salgada. Interessante que tudo que a corte fazia virava moda. E nisso, os brasileiros ficaram de olho. E depois que Dom João curou as feridas, depois de uns 2 meses, os brasileiros acharam muito interessante aquela prática de ir à praia. A partir dali, ir ao mar, de vez em quando, passou a ser uma diversão para todos. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vitor Mello, que estudou muito esse assunto, ele fala que esse mito construído de que o brasileiro sempre gostou de ir ao mar não era tão real. Os hábitos dos brasileiros eram muito mais próximos dos europeus do que da cultura indígena. Isso, de fato, só começa a mudar, como eu estava falando antes, a partir das recomendações médicas e do caso de Dom João, que inaugura essa nossa vontade de ir ao mar. Outra questão que faz com que o mar seja bastante procurado é a ideia da natação como uma atividade para a saúde, essa atividade física. E na dificuldade de conseguir construir muitas piscinas, locais artificialmente produzidos para isso, o mar passa a ser essa grande opção. Aliado a isso, no Brasil, a questão da Guerra do Paraguai, na segunda metade do século XIX, exigia uma preparação física dos nossos militares. E uma das mais recomendadas era a natação. Isso fez com que, em várias regiões no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Sul, ainda pouco povoado, fossem construídos clubes, como o do Botafogo, do Flamengo e outros grandes clubes, cuja base principal era a construção de piscinas. Assim como na Zona Norte, em São Cristóvão, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Todos esses depois associados com o futebol no início do século XX.
Com o passar do tempo, então, esse hábito se tornou algo interessante, mas não era acessível para todos. A elite passava a ter, para o seu exclusivo uso, a praia. Mas as classes populares também se interessaram, sobretudo numa cidade tão quente como o Rio de Janeiro. Mas a elas era colocado o limite geográfico dos subúrbios, das favelas, das encostas dos morros. Essa popularização das praias do Rio de Janeiro se deram a princípio nas praias de Santa Luzia e Lagoa do Boqueirão, que foram extintas, aterradas na reforma de Pereira Passos, e depois nas praias de Flamengo e Botafogo. Tanto tempo depois, essas praias se tornaram símbolo da poluição na cidade do Rio de Janeiro. Quando pensamos numa praia, a primeira que nos vem à cabeça, em qualquer lugar do Brasil, é a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Parece que no imaginário nacional é a praia mais conhecida e famosa. Pois bem, a antropóloga Julia O'Donnell assistiu uma cena em 2010 que fez com que ela estudasse o fenômeno de ser pertencente à zona sul do Rio de Janeiro e o que levava as pessoas a terem essa certeza ou essa alegria ou essa sensação de pertencimento a esse lugar. A discussão de trânsito entre duas mulheres tentando estacionar o carro, uma delas fala para a outra: não nasceu para ser moradora de Copacabana, volta para a Zona Norte, que é o seu lugar. Aquela fala, aquele diálogo áspero, deixou a antropóloga bastante curiosa. E a partir daí ela foi estudar e lançou o livro A Invenção de Copacabana. Nessa obra ela discute como foi sendo construída a ideia de Copacabana como a princesinha do mar ou a grande praia cartão postal para o mundo inteiro. E até os anos 20, essa ideia de praia foi sendo construída com muito empenho pelos órgãos governamentais, a iniciativa privada. Por exemplo, o Copacabana Palace, o primeiro hotel de grande porte, ali ainda nos anos 30, início dos anos 30, na praia de Copacabana, faziam com que essa ideia de ter uma praia linda, disponível, com pouca ocupação imobiliária, era o lugar preferencial para o carioca. Essa ideia foi sendo construída. E alguns anos depois, já convencido plenamente disso, começa um problema. Porque as pessoas mais simples, mais pobres, também queriam desfrutar daquele cartão postal. Como resolver essa questão? O Rio de Janeiro criou a ideia da Zona Sul turística, vendida para o mundo inteiro. E parecia que os pobres não combinavam naquele cartão postal. A ideia era tentar evitar ao máximo que os pobres pudessem invadir a praia da Zona Sul. Com essa conquista desse espaço imaginado e desejado por todos, a praia carioca passa a ser uma grande extensão da identidade nacional. Nos anos 60 e 70, não só Copacabana, mas Ipanema também entra no imaginário de todos. Se antes Copacabana era a princesinha do mar, Vinícius e Tom lançam A Garota de Ipanema. E os olhares de todos os homens brasileiros passam a ser direcionados a essa mulher que caminhava em direção à praia. Praia de Ipanema que lançou modismos. As dunas do Barato, onde vários cantores, artistas se reuniam de forma interessante, meio que hippie, naquele momento da contracultura no Brasil e no mundo. Ou a emblemática cena da Leila Diniz no verão de 71. Ela, grávida de sua filha, Janaína, ousou entrar de biquíni na praia de Ipanema. Escandalizou a sociedade conservadora e moralista da época, mas libertou as mulheres para poder ir à praia grávidas com a roupa mais confortável, que era o biquíni. Com a eleição de Leonel Brizola, a questão da separação, que eu tinha falado antes, em relação ao espaço da praia, não ser muito bem-vindo os moradores da Zona Norte, dos subúrbios, Brizola criou a integração de linhas de ônibus que saíam da Zona Norte e iam direto. O ponto final praticamente era na praia de Copacabana e Ipanema.
Isso causou muita confusão e muita reclamação, sobretudo da população elitista da Zona Sul, que achava que a praia pertencia a eles. Pagavam o IPTU, um dos mais caros do Brasil. Então, aparentemente, aquela praia, contida naquele território, pertencia a eles. Mas a praia é um domínio público. Como resolver essa questão? Brizola sempre teve essa linhagem mais popular para outros populistas. E essa ação incentivou uma grande leva. E nos finais de semana, os moradores da Zona Norte invadiam, literalmente, as praias da Zona Sul. Isso até gerou um programa na extinta TV Manchete chamado Documento Especial. E esse programa foi intitulado Os Pobres Vão à Praia. É muito interessante como um documento antropológico daquele momento, final dos anos 80, início dos anos 90, e a visão do choque de classes que uma política pública acabou acarretando. O que o escritor e jornalista Zuenir Ventura levantou da ideia da cidade partida, Leonel Brizola, de certa forma, juntou essas duas possibilidades. E, como a música do Lulu Santos, uniu Zona Norte à Zona Sul. Um dos grandes problemas sociais que a praia acabou sendo o palco foram os arrastões. Muitos atribuem a essa própria política, desdobramento dessas ações dos governos Brizola nos anos 80 e 90. Mas a questão é que a desigualdade social ficava gritante naquelas imagens que correram o mundo e fizeram com que o turismo no Brasil fosse prejudicado, sobretudo num dos maiores cartões postais da cidade. As praias, em clima de arrastão, ficavam parecendo lugares perigosos, selvagens e muito pouco convidativos aos turistas estrangeiros. E as praias foram liberadas na flexibilização. Mas foram liberadas de uma forma bastante estranha. Eu fico aqui pensando qual é a lógica do seguinte decreto. Está permitido o mergulho, mas não está permitido ficar na areia. Mas está permitido que os vendedores ambulantes possam vender seus produtos na areia. Aí eu penso, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou comprar um picolé a caminho do mar e vou tomar meu picolé no mergulho? Ou eu vou comer o biscoito lá dentro do mar? Não entendi. Talvez essa ideia, assim como a ideia de reservar puxadinhos na areia a partir de um aplicativo no celular, essas ideias incríveis são feitas para não pegar. São feitas para que as pessoas percebam que elas são tão frágeis que burlam sem nenhuma cobrança, sem nenhuma fiscalização. E o que nós temos visto é que nos finais de semana, e sobretudo nos feriados, as praias têm ficado abarrotadas. É claro que nós adoramos ir à praia, mesmo que algumas estejam altamente poluídas, sejam despejo de esgoto direto, mas talvez esse momento ainda não seja o melhor para que as pessoas desrespeitem o uso da máscara e se aglomerem aos milhares, aos milhões, nas diversas praias, lindas, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o litoral nordestino. As praias estão na centralidade da beleza, da natureza nesse país, que de fato é pródigo em belezas naturais. Mas acho que valeria esperar mais um pouquinho. Você não acha? No Brasil, as praias do nosso vasto litoral são espaços de desigualdade social ou de inclusão de todas as classes? Mesmo com as recomendações pelo distanciamento social, o que explica a superlotação nas nossas praias nos finais de semana e feriados? Quero agradecer a todos que estão participando das lives do sorteio, dos programas Hora do Intervalo, da Escola de Perinas. Grande abraço a todos. E aos meus alunos do Hispano Brasileiro, no MEA,
e os alunos dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Universidade Veiga de Almeida. Um abraço e até o próximo vídeo aqui do canal do Guaral. Tchau!